Muito boa noite, sejam bem-vindos para mais um bate-papo hoje sobre educação parental. E hoje eu tenho algumas convidadas especiais, muito queridas, são ex-alunas, amigas, que se ofereceram para participar dessa reflexão sobre educação parental na prática. Como que é isso da gente se preparar para o mercado, refletir o suficiente, né? Adquirir conhecimento teórico, prático, conseguir colocar na prática os conhecimentos, né, de um bom programa, de um bom curso, e aí poderem mudar, né, para melhor. Então, eu estou aqui com 3 convidadas, né? Vou começar com a Graziela, e eu quero que vocês saibam que o que elas têm em comum é o fato de todas terem participado do Programa de Formação Integral em Educação Parental. Oi, Tudo bem? Beth. Que bom que você já estava pronta. Muito obrigada, obrigada pela Imagina, disponibilidade. sempre um prazer estar com você. Deixa eu até contar para as pessoas. Eu simplesmente entro num dos meus grupos e pergunto: alguém aqui quer fazer uma live comigo hoje? Então é assim, pessoal, é bem espontâneo. Então eu vou precisar, Simone, que você se apresente brevemente. Pode falar um pouquinho da sua formação, da sua vida pessoal, né? Antes da gente entrar no assunto especificamente sobre educação parental. Bom, eu sou psicóloga de formação, né? E desde que eu saí da faculdade, eu saí com o objetivo de atender crianças. E aí eu estava recordando que eu fui da sua turma 6 da certificação. Já tem bastante Sim, tempo, né? pois é, metade. Eu já estou indo para a turma 12, olha Então, só. e fui da primeira da formação integral. Da pós, você diz? Sim. Sim. Depois eu até preciso falar sobre isso, mas eu vou deixar umas perguntas para o final. Aí eu posso falar no final da diferença de FIEP e pós, mas vamos focar agora. E aí conta então, por que que você, psicóloga, achou interessante fazer uma formação em educação parental? Para mim foi fundamental, né? Quando a gente trabalha com crianças, e eu ouço muitos colegas falando, né? Ah, eu não atendo criança porque os pais dão muito trabalho. E na prática, eu acho que tem muito disso mesmo, né? O nosso maior desafio é capacitar esses pais para lidar com as adversidades, com as dificuldades todas. Então, para mim, fez muita diferença. Quando eu fiz a certificação, a minha atuação na clínica já mudou bastante, Olha que né? interessante. Então, até falando um pouquinho de como que eu faço hoje, né? Toda criança que chega para mim, independente da demanda, eu já deixo claro para os pais que a gente vai fazer um trabalho em paralelo de educação parental. Boa, porque aí você não tem só o trabalho pontual diretamente só com a criança, você já garante a parceria dos pais Sim. e já avisa que eles precisam de um trabalho, né? Eles vão precisar fazer sessões com você como educadora parental, aí você tem que deixar bem claro que não é psicoterapia, não é como psicóloga, e que eles vão se beneficiar desses encontros, porque vão poder ajudá-la no desenvolvimento dos filhos deles, né? Sim. Então é maravilhoso isso. Foi muito perspicaz da sua parte fazer isso. E eles vão aprendendo, inclusive, a lidar com outras situações que vão surgindo em outras fases, né? Sim, Com isso, os meus atendimentos acabaram tendo uma eficácia com maior. Então, a certeza. gente resolve uma problemática em menos tempo, porque os pais, em paralelo, também estão sendo capacitados para lidar com toda essa situação. Que boa, adorei isso. E aí me conta uma coisa. Dos módulos do FIEP, teve algum que você gostou mais, que foi mais interessante? Ai, eu sou muito suspeita para falar, Beth, porque eu acho que tudo é muito interessante. Acho que eu uso tudo mesmo. E acho que as ferramentas acaba sendo, né, uma grande ajuda para a gente, porque é onde a gente direciona, né, para determinadas situações. Sempre tem uma ferramenta que vai ajudar ali. Mas eu acho que o mais importante
para mim, de tudo, né? E que eu fui aprendendo já na certificação é de aprender a equilibrar a firmeza e a gentileza. Ok. Então, ajudar esses pais a adotarem uma comunicação com as crianças que fosse mais eficaz, né, e de prestar atenção, né, nos pedidos que às vezes não vêm pela via verbal, de serem Sim, mais sim. respeitosos. Eu concordo com você. Eu acho que um dos assuntos básicos que a gente precisa trabalhar com os pais é essa consciência deles de qual é o estilo parental deles e do quanto o estilo parental deles afeta no relacionamento familiar e afeta no desenvolvimento dos filhos, porque dependendo de como eles lidam com os comportamentos desafiadores dos filhos, eles ajudam a desenvolver ou não habilidades de vida, a preparar ou Sim, não os filhos para a vida. E eles não têm, a gente não tem essa consciência. Eu até vou falar no primeira pessoa do plural, porque eu também, quando comecei, né, a atuar como madrasta, depois como mãe, eu não tinha essa consciência de qual era o meu estilo parental. E aí, quando você vê, você está reproduzindo modelos, ou você está fazendo o contrário do que fizeram com você, e acaba indo para os extremos, e os resultados não são bons. E aí acaba precisando apelar para a ajuda da psicóloga, é. né? Em relação aos filhos. E quando a gente pode ter um tipo de ajuda que nos apoia mesmo, né? Que nos ajuda, que a gente pode, enquanto pai e mãe, aprender maneiras mais eficazes, então eu concordo com você. E você, agora que eu lembrei, você estava se referindo à certificação em disciplina positiva, Foi né? a Que você fez. primeira que eu É fiz. verdade. Você fez primeiro a certificação em disciplina positiva, depois você fez a formação integral em educação parental. Então, já vou esclarecer uma dúvida que às vezes as pessoas ficam. São dois cursos de educação parental. A diferença é que o formação integral em educação parental é um curso 100% online, que tem a grande maioria de aulas gravadas, alguns encontros online ao vivo, e o certificado é reconhecido pelo MEC. Então, para quem vai querer atuar com uma educação parental, vale a pena, porque é uma profissão que está em processo de ser regulamentada, e no Brasil, esse certificado reconhecido pelo MEC vai ter valor, né? Vai ser muito importante. Ao mesmo tempo que a certificação internacional em disciplina positiva é pela Positive Discipline Association, que é a PDA. E ela trata-se de um certificado internacional, e esse certificado ele é dado em inglês, inclusive. A pessoa se torna Positive Discipline Parent Educator, que é educador parental em disciplina positiva, e só quem tem esse certificado pode dar curso, workshop ou fazer atendimento usando a disciplina positiva, porque aí são estratégias específicas, né, de disciplina positiva que essa pessoa vai ter condições de usar. Então, agora eu fiquei curiosa. Quando você estava falando de ferramentas que você utiliza, são essas ferramentas da disciplina positiva, então? Sim. Tá, tá. E aí, Agora, como você acabou de falar, né? Vai abrindo outras possibilidades. Então, muitas vezes eu sou convidada para dar palestra em que escola, legal! Que legal, Simone, olha só. para Então, trocar além do com trabalho outras em pessoas. clínica, além do trabalho que você já fazia com seus pacientes, crianças, adolescentes, agora você também já está atuando em educação parental dentro da sua clínica, né, com os pais dos seus pacientes, e você já também teve a oportunidade de fazer trabalho em escola como palestrante. Que legal, fico muito Sim. feliz. Você esqueceu de falar onde você mora, de onde você é. Eu estou na Vila Gumercindo. Em São Fica Paulo, entre né? a Vila Mariana e Ipiranga, Não, sim, só para avisar, é São Paulo capital, São porque Paulo. tem gente aqui de outros estados, é por isso. Então é São Paulo capital, viu, pessoal? Então, olha que interessante, porque a demanda é enorme no Brasil inteiro. Aliás, é no mundo inteiro, né? Sim. Inclusive, semana que vem, eu já até escolhi o assunto que eu vou discutir aqui na live, vou refletir aqui na live, que vai ser sobre essa minissérie da Netflix Adolescência, porque tem muitos pontos que os pais precisam perceber que não é só uma minissérie legal, que é um soco no estômago, eu fiquei pensando, tal. Não, tem aprendizados sérios, importantes. E nós, educadores parentais, podemos ajudar com
pais com filhos de qualquer idade. Tem alguma idade que você resolveu se especializar ou não? Eu acabei me especializando mais no atendimento infantil. Eu atendo até 12 anos. São Legal. raros os casos de adolescentes que chegam para mim. Geralmente chegam para mim por conta de uma demanda mais específica, porque eu tenho uma especialização em luto e suicídio. E aí, Olha, às vezes, vem de lá também, né, com sim, essa demanda. puxa. Mas, no geral, a maioria sempre foram os pequenininhos. E mesmo para esses, eu tenho sugerido para os pais assistirem essa série. Ah, você chegou a comentar também. Ah, que O interessante. que eu explico para eles, Beth, é que às vezes eu ouço assim: ah, mas está falando de adolescência, meu filho está longe de chegar na adolescência. Não, Não. você precisa assistir agora, Boa. É, exatamente para evitar que na adolescência ele tenha um comportamento semelhante. Porque isso tudo que a mesmo. gente não resolve numa fase vai para a próxima com um grau de dificuldade maior, né? Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. É bem complicado mesmo, né? Então, em relação a isso, eu vou pedir para a gente terminar querendo saber assim, você tem algum conselho, alguma orientação, alguma dica que você gostaria de dar, seja para seus colegas psicólogos, seja para pais e mães, né? Seja para quem está querendo entrar nesse mundo da educação parental, porque eu daqui a pouco vou me despedir de você já para chamar. Ou se tiver algum outro assunto que você queira abordar dentro da área da educação parental. Eu vou deixar os colegas falarem mais a respeito também, É, tô vendo mas que o pessoal tá aqui falando, é. vou reforçar a minha indicação aí para formação, para certificação. Façam tudo, gente, porque às vezes pensa assim, ah, eu já fiz a certificação, por que eu vou fazer a formação integral? Né? O que vai ter de É diferente? É totalmente sempre diferente. um mergulho ainda maior, né? E agrega demais. Né? É o que eu falei, a minha clínica foi completamente transformada desde a certificação. E a possibilidade é imensa. A gente tem muitas famílias precisando desse apoio, né, Beth? Sim, Como é carente, porque a gente vê muita gente dando dicas aí de como educar, do que fazer em determinadas situações, mas é muito diferente de quando você fala com com conhecimento, né? Quando certeza, você se né? aprofundou nisso. Então, Sim, eu super recomendo para todos que estão nos acompanhando aí que mergulhem e venham aprender mais com a gente, vem fazer parte dessa grande comunidade. é verdade, é verdade. Vocês sabem, pessoal, eu fico muito preocupada até, porque hoje em dia muita gente acha que pode, né, ficar falando tal e dando tal. Mas que cursos essas pessoas fizeram, né? Que formações essas pessoas fizeram? Quais foram esses estudos? Que base teórica é essa? Que conhecimento prático essa pessoa tem? Então eu fico bem preocupada. Então, quando eu ouço uma profissional como você, já era psicóloga formada, estava atuando na clínica e mesmo assim foi procurar 2 cursos comigo, né? A formação integral em educação parental e o curso de certificação em disciplina positiva. E você acha que os dois se complementam? Sem dúvida. Porque eles foram feitos para se complementar. Né? Na verdade, já existia o de educação parental em disciplina positiva, e eu tinha sempre alguns alunos que falavam: tudo bem, aprendi bastante sobre disciplina positiva, queria saber mais sobre educação parental. Foi por isso que eu criei o FIEP, o Formação Integral em Educação Parental. Então, eu também sou dessa opinião. Obrigada por estar reforçando isso. Você sabe que as 2 colegas que virão agora, elas fizeram o FIEP, mas não fizeram ainda o curso de certificação em disciplina positiva. Mas foi muito interessante você ter trazido esse ponto de vista que a gente, né, nem tinha combinado, nem tinha falado. Para ser sincero, eu estava achando que você estava falando da pós, eu tinha até esquecido. Porque tem a pós também, ainda tem o Sim, pessoal que faz o upgrade do. Deixa eu já explicar então para o pessoal que está aí na dúvida. O FIEP é um curso como se fosse de extensão universitária. Então, os módulos são super ricos. Cada módulo, são 10 módulos. Tem mais ou menos 10 aulas cada módulo. Então, tem um módulo inteiro sobre educador parental, que é aquele de autoconsciência, autoconhecimento. Lembra sim. desse? Que para você, como psicóloga, deve ter sido até mais tranquilo. Mas tem gente que vira para mim e fala que foi o favorito,
porque é um divisor de águas mesmo, quando você para pensar sobre você, né? Fazer toda essa reflexão, esse exercício profundo de reflexão. Então, daqui a pouco eu até falo da minha metodologia. Então, começamos com o papel do educador parental, falamos dos pais, dos estilos parentais, são 10 aulas sobre estilos parentais, depois mais de 10 aulas sobre filhos, diferentes características das diferentes idades, depois são 2 módulos inteiros, são 20 aulas sobre as competências essenciais do educador parental, que depois veio até a render esse livro. Você tem o livro? Tenho. Que legal. E depois veio até render esse livro. E aí tem mais módulos sobre algumas ferramentas da disciplina positiva. E tem sobre comportamentos desafiadores. E ainda tem os convidados especiais que dão aquelas aulas sobre diversos temas. Então, aí tem vários temas. Por falar em temas, imagino que no seu consultório você deve abordar os mais diversos temas. Mas quando você foi convidada para falar em escola, que você falou que você foi chamada para dar palestra, teve algum tema específico que você escolheu para trabalhar? Geralmente vem com um pedido também, né? Eu preciso que você que você fale sobre tal É tema. verdade. Eu Uma das sempre também coisas tenho encomendas. uma das coisas que é muito comum de me pedirem é para falar da importância dos pais serem parceiros da escola, Boa, é né? verdade, eu De também. acompanhar a vida escolar do filho e demonstrar um real interesse por isso. É verdade. Eu também tenho ouvido bastante sobre isso. Porque sempre é aquela história, né? Pais reclamando da escola, escola reclamando dos pais, então é um problema mesmo, né? Bom, voltando para o percurso, né? Então, o FIEP ele tem essas aulas todas, porque a minha metodologia tem 3 pilares. Eu começo com o processo de reflexão dos participantes, aí eu vou convidando aos poucos para eles colocarem na prática, então eles vão para ação, e aí termina com um processo de transformação, porque a transformação, a mudança, o crescimento, o desenvolvimento só vai acontecer depois que a pessoa conseguiu refletir o suficiente e agir, colocar na prática aquele conhecimento. Você concorda com esses passos? O que você acha, Simone? Totalmente. E a gente acaba se colocando muito dentro das situações, né? Eu vivi isso tanto na certificação como na formação, Sim. de identificando quais eram os estilos parentais dos meus pais, qual era a minha tendência. Eu fiz isso também. E na prática a gente recebe perfis muito diversos, né? E aí é importante entender essa variabilidade também e ajudá-los a encontrar um equilíbrio entre É eles. verdade. E algo que eu sempre falo, né? Ser diferente não é ruim, Não, mas vocês precisam descobrir uma maneira de funcionar é isso juntos. mesmo. Muito bom. Minha querida, novamente, muito obrigada por ter se disponibilizado. Que a gente se encontre brevemente, pessoalmente. Vamos sim. Tá bom? Obrigada. Você já sabe do Conexão DP, né? Estarei Desse evento que vai lá acontecer aqui em São contigo. Paulo, 4 de maio? Sim. Ah, então a gente depois conversa aí sobre o seu ingresso para o Conexão DP. Vou falar mais sobre esse evento nas próximas lives. Um beijo, querida. Até. Beijo, até. Tchau, tchau. Tchau. Bom, agora eu tinha pensado em começar, pessoal. Você sabe como sair? Eu tô tentando aqui, peraí. Deve ter um Achei. xizinho do lado direito, é. E eu não sei se a Simone já chegou. Deixa eu procurar aqui. O que será que aconteceu? Ela trabalha em escola, pessoal. Às vezes, a gente que trabalha em escola sabe que nem às vezes acontecem coisas que nos impedem. Deixa eu verificar aqui. A Aline está aqui. Só a Graziella, que eu estou na dúvida. Aqui! Graziella Flores Becker, está aqui, minha querida. Pronto. Deixa eu achar aqui, peraí. Entrar ao vivo com. Vamos ver se vai dar certo.
Deu certo. Eu não tinha te visto no começo, por isso que eu Boa troquei a ordem. noite, Ô, boa minha querida, noite. obrigada. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo, eu que agradeço o convite. Foi muito especial, é um momento muito especial poder estar com a mentora, né? Poder estar falando, poder estar colocando toda a nossa prática. Muito bonito que a colega Simone falou, né? Tudo muito interessante. Eu fiquei pensando que realmente é isso que faz a gente buscar por formações, né? Eu, como educadora, É, e tá aproveita, já sempre. emenda aí como já se apresenta. Faz isso, então, Grazi. Se Muito bem, apresenta, fala prazer. com o que você trabalha, que eu já fiz um spoiler. Eu contei que você é coordenadora, mas explica melhor. E aí eu quero que você responda já essa pergunta. Por que você foi procurar a formação integral em educação parental? Se você já está empregada, já trabalha em instituição escolar, conta um pouquinho para as pessoas saberem e fala de onde você está. Muito bem, eu sou do Rio Grande do Sul, meu nome é Graziela, Sim. eu sou pedagoga, eu trabalho já desde 2000 com educação, quando eu me formei no magistério, eu sou da época do magistério ainda, Eu então quando eu me também. formei, me formei no magistério, eu tenho duas filhas, duas meninas lindas, uma de 6 anos e uma de 2 anos, a Eduarda e a Rafaela. Eu moro em Venâncio Aires, que é quase que interior do Rio Grande do Sim. Sul. Aham. Eu trabalho, então, como na rede privada, como coordenadora pedagógica, mas também trabalho na rede municipal do município aqui, Ah, deu uma da travadinha área para da mim. educação já. Tomara que para as Tem outras pessoas. algum. Ah, deu uma travadinha, Grazi, Ah, mas a tá. gente pegou você falando que você trabalha tanto na rede municipal quanto na rede privada, é isso? Isso. Na Ok, rede privada, eu sou coordenadora pedagógica, na rede tá, municipal, eu sou professora. tá. E eu participei do Congresso de Educação Parental em Verdade. 2022. Então, Sim. foi ali que deu esse E você me despertar. conheceu. Foi ali Te também que você me conheci, conheceu. foi ali pessoalmente. Então, deu aquele despertar, né? A gestora da escola da rede privada, ela tem o PDA, então ela já falava Ah, bastante ela sobre disciplina. fez o curso de Isso. certificação em disciplina positiva, eu não sabia. Então, ela falava bastante sobre a disciplina positiva, né? Eu comecei a ler desde a minha gestação, então, da minha primeira filha, desde 2018, eu venho lendo sobre disciplina positiva. E quando eu participei do congresso, foi que deu aquele, parece que a chave virou. Parece que é isso que eu quero, é isso que eu busco, né? Então eu fui ali me aprimorando cada vez mais, tentando entrar nos grupos, nas formações ali do FIEP, fui indo, fui buscando, e quando chegou o momento, eu sou da nona turma, bem Sim, recente. Quando é, chegou o momento, eu fiz a formação, porque eu acredito que a formação depende muito do tempo. Como a Simone mesmo sim, colocou, a gente precisa se entregar para isso de é, uma forma, porque tu precisa compreender, é. tu precisa entender e tu precisa sentir. Se não sente, se não te toca, tu não consegue transmitir. Né? Boa. Hoje eu trabalho com atendimento às famílias dentro da própria instituição, né? E trabalho também por fora, Maravilhoso, assim. né? Olha que interessante, isso é parecido com o que a Simone falou. Ela já estava na clínica, já tinha os pacientes dela, que eram as crianças, né? E ela conseguiu trazer os pais para dentro da clínica, atuando como educadora parental. Você está dentro de uma instituição escolar, o seu foco, como toda instituição escolar, é o da educação básica, o da educação, no caso das crianças pequenas, mas como profissional da educação, você precisa orientar pais e mães, atender pais e mães. E você, olha que oportunidade de utilizar esse conhecimento, né, sobre educação parental, sobre criação de filhos, parentalidade, na prática, no seu dia a dia. Você achou que foi importante, então? Muito, muito importante. Porque a demanda nas escolinhas, né? Nas escolas de educação infantil, é muito da birra no olhar dos Uhum. pais. É, Né? A gente sabe que os pais vêm com essa queixa, né? Tá fazendo tudo para eles birra. é birra, tudo E para eles é birra. exatamente. E daí tu poder sentar com a família e colocar os pontos e fazer com que eles se enxerguem perante ao seu próprio comportamento. Porque E deu outra travadinha. Vamos ver se destrava logo. Espero que
Para vocês não esteja destravado, esteja tranquilo, normal. Hum, hum. Vou até tomar uma água. Fiquei nervosa agora. Grazi, travou. Não estamos te ouvindo, travou também. A Elisete está falando que travou também. Enquanto isso, eu vou ver se. Ah, ela saiu. Ela resolveu sair para entrar de novo. Enquanto isso, eu vou ver se tem alguma pergunta, algum comentário, algum pedido. Deixa eu ver. Ai, que legal ter vocês aqui. Boa. Ah, um monte de gente que eu já conheço, gente nova chegando. Talvez tenha alguém que tenha feito a imersão. Teve uma imersão no sábado, né? Teve uma imersão de 3 horas sobre educação parental. E essa semana, aqui, ó, tem gente perguntando se quer trabalhar com pais de adolescentes, se a formação integral em educação parental foca nisso. Gente, o foco é para pais de filhos de qualquer idade. Tá? Absolutamente aplicável para filhos de qualquer idade, porque o conhecimento que você vai adquirir é sobre parentalidade, é sobre criação de filhos, independentemente da idade dos filhos. Mas sim, tem um módulo que é sobre os filhos, tem assuntos sobre crianças e sobre adolescentes também, tá? Olha que interessante, quanta gente. E ela não tá voltando, né? Eu tava aqui olhando, vendo as pessoas, achando que ela fosse voltar. Será que eu tenho que chamar de novo? Talvez eu tenha que chamar a Grazi. Deixa eu ver se ela tá aqui em algum lugar. Acho que caiu. Às vezes é problema de conexão, né? Não tô achando a Grazi. Então, pessoal, vou ver se minha próxima convidada, a Aline, está por aqui. Qualquer coisa, Grazi, depois da Aline eu te chamo de novo. Tava tão gostosa a nossa conversa. Bom, Aline Dias, já vou chamar, já vou convidar. Boa noite, querida. Boa noite. Eu que agradeço. Olha só, eu não sei se Obrigada, você estava Beth. acompanhando a Grazi, que Aqui, caiu. Então, sim, se acontecer dela, eu dei aqui uma enroladinha tá, para ver se ela voltava e eu claro. não a encontrei. Se acontecer qualquer coisa, ficamos em três, Tá tá bom? certo, ótimo. Eu tava adorando, porque do fundo do coração, minha família é gaúcha, então eu tava super E a atenta. gente gosta do sotaque, né? Eu adoro o sotaque. Adoro Eu também, acho também, lindo. claro. E a experiência incrível, né? É. Sim, e olha que interessante, a minha primeira convidada de hoje, psicóloga. E ela nem precisaria, mas teve a curiosidade, a vontade, o desejo de mudar, né, melhorar, e veio fazer a formação integral em educação parental e falou que utilizou isso na clínica dela. O mesmo depoimento, ou muito semelhante, da Grazi, Exato. que estava já na coordenação de escola e que foi procurar educação parental também e para agregar. Agora, o pessoal deve estar curiosíssimo para saber qual que é a sua, né? Qual que é a sua pegada. Então, Aline, vou Vamos pedir lá. para você se apresentar brevemente e depois já aproveita e emenda com a pergunta. E por que você quis fazer a formação integral em educação parental? Tá certo. Meu nome é Aline Dias Nascimento, sou do sul inteiro, paranaense, mas com a família gaúcha. Hoje minha mãe e minha sogra moram em Florianópolis, então a gente abraça o sul É inteiro. verdade. Ah, que interessante. Isso. Então, assim, já estou em São Paulo há uns 12 anos, né? E a minha vida profissional toda, nos 3 estados e São Paulo, foi voltada para a educação infantil. Eu sou pedagoga e, como a nossa querida Beth sempre falou, não paramos nunca de estudar, Nunca. não é? Então, fiz a pós-graduação em psicopedagogia lá no Rio Grande do Sul, com uma turma super interessante da Argentina, o Ah, pai da que legal. psicopedagogia, o Jorge Visca. Então, assim, tem uma turma de muito tempo aí que faz a nossa história, né, Beth? E a questão toda de educação parental
aconteceu, né, recentemente, porque eu sou da turma 7, e quando eu me deparei com a prática da disciplina positiva, sem ter a certificação, Uhum. por trabalhar, fazer a direção pedagógica, né, junto com a proprietária de uma escola, de um centro de desenvolvimento infantil, aqui em São Paulo, eu me deparava o tempo inteiro e pensava: "Uau, eu venho fazendo isso há quanto tempo?", né. 20, 30 anos de atuação com a educação Sim. infantil, né, uma hora em coordenação, outra hora na direção, mas muito com as crianças, e era esse acolhimento com os pais que eu fiz muito, né, por acreditar Com nessa certeza. nessa comunicação, que a gente está ali numa função de auxiliar, né. Sim. Eu já fiz tudo, essa frase eu aprendi faz muito tempo atrás, É. e eu, quando eu escuto isso, eu já fiz tudo. Opa, para mim, eu faço essa reflexão, É. falta alguma coisa, É, né. porque a gente, também sou da opinião que a gente sempre pode aprender, né? Como você mesma começou falando, a gente adora curso, adora formação, adora aprender, se desenvolver, e eu acho que a gente sempre pode aprender. Mas a minha curiosidade é, se você já estava, né, com bastante experiência na área da educação, num cargo de gestão escolar, de uma escola particular em São Paulo, depois dessa trajetória toda em vários estados, tal, né, especificamente no Sul, por que educação parental? Porque você já tinha esse conhecimento, né, de atendimento de pais, já tinha essa prática. O que te fez se inscrever no Formação Integral em Educação Parental? Como eu já te falei, volto aqui a dizer, primeiro quando eu vi Beth Rodrigues, então pode ser online, né, que a gente como professor que gosta do material e gosta olho no olho, né, num primeiro momento tem estranhamento. Eu falei: "Não, mas com a Beth eu vou fazer online mesmo, porque depois a gente vai continuar fazendo algo e vai se encontrar, assim como em congressos e tudo". Sim. Mas o que realmente me seduziu foi a questão, didática sua, Ah, quando eu vi o programa do curso, né, e a questão sistematizada. sim, Sabe, aquilo que a Grazi aí estava sim. falando, né, é aquilo que, ok, a gente sabe, faz, busca cursos, mas você quer, quase como dizer assim, é uma tomada de consciência nesse fazer, que aí é um olhar da parentalidade, É, é. né. Não, olha, adorei. Muito obrigada aí. Eu me sinto muito feliz, né? Muito agradecida mesmo de você ter mencionado a minha didática. E confesso que esse é um dos elogios mais recorrentes que eu ouço, é exatamente isso. Afinal, né? Não é um dia, você sabe, são 42 anos na sala Isso, de aula. E eu acho que isso é importante mesmo, porque quando a gente está começando a nossa carreira, tudo é novidade, tudo é bom, hum, tal. Quando a gente já está aí mais, né, já com mais tempo de experiência, vamos chamar assim, tempo de estrada, de sala de aula, de chão de fábrica, né, brinco. exato, Aí não é, aí você tem que realmente selecionar. E a gente sabe selecionar, porque não basta o conhecimento prático, tem que ter a base teórica. E não basta a base teórica, tem que ter o conhecimento prático. Então, né, somos poucos os profissionais que têm as duas coisas, que foram exato. atrás dessa base teórica e que têm esse conhecimento prático para complementar e para poder trazer exemplos reais de cursos, atendimentos, palestras para pais e mães. E uma curiosidade é, como que você atua com educação parental? É dentro da escola, fazendo atendimentos dos pais da escola, dessa maneira? Hoje não em escola, né, Ah, hoje conta. eu atuo numa ONG, Ah, que legal. isso, num projeto que eu lancei a ideia, não tinha nada voltado à educação, se tinha lá um espaço kids para que essas mães deixassem as crianças enquanto estivessem em curso, Ah, porque o objetivo e o propósito, principal é inseri-las no mercado de trabalho, né. verdade. Lembrei agora dessa história. Muito legal Isso, isso, gente. Olha que bonito. Um espaço que não só acolhe as crianças, das mães.
o desejo, né, e a necessidade, no caso de algumas, de poder retornar rapidamente para o mercado de trabalho. Conta Exato. melhor, conta mais disso. Isso. E a ideia, então, desse projeto é que essas mães possam trabalhar na sua localidade, porque você sabe, Beth, aqui em São Paulo as pessoas levam de bairros mais distantes 3 horas para ir, 3 horas Sei, para voltar. muito Né? triste isso. É, Cansadas, já vem às vezes trazendo a criança da é. creche, é aquela rotina. Então, um dos objetivos é esse, né? Então, o que que eu propus frente a falta que eu achei de ter algo em relação à educação? Aí eu pensei no Espaço Kids, pensei nessas mães que poderiam trabalhar, tem outros cursos, mas não tinha nada focado, e fiz um programa de educadoras e babás, Ah, porque aí é elas verdade, podem. você me contou isso. Olha só, pessoal, educação parental é sobre criação de filhos. E a gente envolve pais, mães, figuras parentais e, por que não, babás? Olha que interessante isso. Conta mais. Porque pensando na formação delas, né, assim vamos dizer, de pouca formação, É, a maioria são mães, né, ou de crianças muito pequenas, ou de bebês, ou de adolescente, ou que já de outros relacionamentos já são até casados, já são avós, é, né? tem de Então, tudo. É. assim, tem de tudo e é um vasto, tem temas, né, Beth? Tem É. temas para se tratar. Então, assim, eu realizo essa atividade no Uau, momento. que E em legal. eventos eu faço, então a gente faz palestras, eventos das crianças, eventos locais lá. Bárbaro. Eu faço esse tipo de atividade. E aí, em relação que você estava comentando, né, e fazendo as perguntas para elas, sobre o teu programa, todas as disciplinas, Os porque eu já falei que é módulos. muito didático, todos os módulos, mas o que eu na prática posso te falar é em relação ao autoconhecimento. Ah, que interessante. Que legal que você está Exato. falando isso. Porque é o autoconhecimento que a gente faz a praxis, né? Total. Então, assim, um pouco antes do que você falava, eu lembrei da firmeza e gentileza. Isso Sim, que nós, como profissionais, estamos o tempo inteiro buscando, sim. né? A teoria e prática, o que que me leva a pensar a firmeza e gentileza dos pais, que é uma das maiores dificuldades. É, concordo. Porque ou é gentil o tempo todo, de repente, numa situação que precisaria firmeza, É, ou é firmeza o tempo todo, porque vem toda uma questão de de que tem que reproduzir me modelos. obedecer, de reproduzir modelos, de crenças, enfim. Então a gente fica naquela angústia muitas vezes no início da carreira e dizer como que os pais não entendem que não dá para ser assim. É, Nenhuma coisa, nem outra, nem opostos, né? né? Nem o extremo, Então, nem para os nem o extremos. É. extremo. Então, esses extremos não acontece, Eu não pode concordo. acontecer na nossa formação, É, né? Então, é por isso que isso, lá eu faço isso. Para bárbaro. mim, o Eu também. autoconhecimento Eu e também para acho. elas, muito mais. Eu brinco assim, o conteúdo do programa entre aspas, é o pretexto. Ah, com Porque certeza. eu tenho que estar com um pezinho atrás todo o encontro, porque alguém vai trazer algum desabafo ou alguma situação emergente. Sim, Eu dou um passinho atrás, eu escuto. Eu avanço um pouco com o meu programa e sim. dentro do programa vai aparecer exemplos práticos e que daí perfil de pais, toda essa questão de como lidar com isso e o que elas trazem do modelo como foram é, educadas, criadas, Educadas, não, com né? certeza. E E isso é muito que forte, né? Porque são crenças que você nem tem e consciência são sobre isso. histórias que, enquanto falam, vêm lágrimas, Ah, com né? certeza. Até traumas, até, Então certamente. você tem que Trabalhar. acolher. É. Então a Ai, ideia gente. é fazer a prática também com o Espaço Kids, porque daí a gente tem lá As crianças. o, um pouco do colocar em É. prática. Faço Não, gente, olha que lindo isso. atividades. De uma certa maneira, você consegue colocar até aquela metodologia que eu falei antes, né? Que é a minha de reflexão, ação, Que são transformação, na isso, prática. na prática.
Porque você Exato. trabalha com elas essa consciência, que é a reflexão, você consegue trabalhar com elas a prática no próprio Espaço Kids, e aí a gente acredita, espera, torce, né? E faz tudo que a gente pode para que aconteça a transformação em cada um desses lares. Então, você é hoje um exemplo de multiplicadora. E eu tenho muito orgulho e sou muito grata a E, isso, Aline. Muito obrigada, e eu viu? a você. Eu fico cada vez que eu encontro, converso, sei, né, melhor ainda de como Uhum. estão, porque vão mudando as coisas, né? As pessoas A, vão mudando de foco, de assunto, de faixa etária, sei lá. a E eu vida, acho a a vida faz vida que, faz que a gente muda. percursos, né? Você mesma disse que trabalhou, né, em 3 outros estados e que agora que já está já há algum tempo aqui em São Paulo. Mas, Isso. pessoal, eu vou ter que me É. despedir, Aline. Eu Ó, tenho uma aula às 8 horas, só pessoal, e eu para preciso me mostrar, eu despedir. uso com elas, tá? Esse que ela está Ó, mostrando, para quem não conhece, pessoal, deixa eu mostrar. ó. Momento propaganda. Isso! Isso. Ai, que linda! Obrigada! São os 2 livros infantis que eu escrevi junto com a Juliana Gatti, da Editora Literária. Esse é o livro Caixinha. E você usa com as mães do seu programa, com as babás? Uso com as mães, Beth. A gente Que usa, legal! usa livro. Hoje a gente teve um café com a Vínculo Instituto. Sim, é verdade. E o bate-papo foi tão interessante que eu recorri na minha prateleira e peguei este livro aqui, Que legal! Sobre que é, ideia, ideia. que é O que Transforma o Mundo. Ele Eu também fecha acho. falando isso. Então eu busco muito a literatura, Adoro. até, Bom, até para dar aquela acolhida no não, coração, com né? certeza. Não, Porque para elas na história do livro faz é, a reflexão, né? é, é. É quase Entrar que no personagem, né? é Entrar no quase que dizer personagem. assim, né? Eu não tô É, sozinha, é né? bem E isso. faz aquele Não. E, gente, a natureza não tem custo. É exato. isso. Né? Tá aí o Exato. céu, tá aí a Essa natureza. essa é É, uma cartinha que eu a adoro, que da as crianças jogam para chuva de cima a flores. chuva de flores, de folhas e então assim, eu procuro trazer uma coisa para elas em momentos muito Sim, sensorial, porque falta falta essa falta experiência. É essa verdade, é verdade. experiência, Mas a entende? gente conversa Então, mais, Aline. mais, muito Viu? obrigada, com Eu que certeza. agradeço, minha querida. A gente depois marca outras conversas. Quem sabe eu vou até Isso. visitar essa ONG, já que está aqui em São Paulo. Vamos combinar. Já Dá se inscreveu para o Conexão, né? A gente vai falar do Conexão DP também. Tá bom? combinado, combinado, Um querida. beijo. Um beijo. Tchau, Aline. Tchau, Pessoal, Beth. desculpem hoje eu já me interromper aqui. Quero agradecer a todos que estiveram ou que estão assistindo a gravação. Estamos à disposição, né? Eu e minha equipe de suporte para qualquer dúvida que vocês tenham sobre formação integral em educação parental. Beijo para todos. Tchau, Aline. Tchau, Tchau. tchau, pessoal. Muito obrigada.